A aula de hoje é a respeito do Sol. Aqui nós temos algumas características da estrela mais próxima a nós. A distância média da Terra até o Sol é definida como uma unidade astronômica e a esta distância a luz que sai da superfície solar leva um pouquinho mais de 8 minutos para chegar aqui até a Terra. O Sol tem um raio de quase 700 mil quilômetros, uma massa de aproximadamente 10 a 30 quilogramas, e a sua composição é de 74% hidrogênio, 25% hélio e 1% outros elementos que são os chamados metais. A temperatura superficial é de 5.800 Kelvin, mas lá no centro a temperatura chega a 10 a 7 Kelvin. O Sol orbita o centro galáctico a uma distância de mais ou menos 8 kpars em um período de 220 milhões de anos. Isso resulta então em uma velocidade orbital de aproximadamente 220 km por segundo. Conforme nós já vimos nas aulas sobre as estrelas, o Sol, como qualquer outra estrela, é formado a partir do colapso de uma nebulosa, e essa nebulosa então recebe o nome de nebulosa solar. Isso ocorreu há mais de 4 bilhões de anos no passado. Essa idade é estimada com datações de meteoritos. O Sol, como toda estrela, é um objeto dinâmico que vai ter mudanças em sua estrutura interna, refletidas em mudanças no seu raio, luminosidade e temperatura. Então, aqui nós temos qual deve ser a evolução desses três parâmetros como função da idade do Sol. Aqui, essa faixa vertical indica o período atual, hoje, e como a temperatura superficial, o raio e a luminosidade variam. Então, ao longo da vida do Sol, enquanto ele ainda está na sequência principal, nós vemos um pequeno aumento de luminosidade, acompanhado de um pequeno aumento no raio e também de temperatura de emissão. Aqui nós vemos como alguns parâmetros dependem da distância ao centro solar. Primeiramente, a luminosidade, que vai aumentando lentamente do centro até chegar em aproximadamente 20% do raio solar, no qual essa luminosidade atinge o valor que vemos a partir da superfície, resultando em um platô. Isso acontece porque essa é a região de fusão que existe no interior do Sol. A massa do Sol também vai aumentando de uma forma mais lenta, como função da distância ao centro, até que em mais ou menos 60% do raio solar, o aumento que se tem em massa é muito pequeno comparado à massa interior. Portanto, a gente chega aqui em um platô. Já a temperatura decai do centro até a superfície, de temperaturas bastante elevadas de 10 a 7, indo até um pouco menos de 6.000 Kelvin na superfície. E a densidade também diminui, com maior densidade no centro, onde são realizadas as reações de fusão, diminuindo de uma forma um pouco rápida, aqui até mais ou menos 40% do raio solar, e depois regiões com densidade comparativamente baixas nas regiões mais externas. Bom, então no centro do Sol a temperatura é um pouco acima de 10 a 7 Kelvin, com uma pressão elevada e densidade elevada, e isso dá então condições para a fusão nuclear do hidrogênio em hélio. Nós já vimos em nossos estudos sobre as estrelas que essas reações nucleares elas são favorecidas por um efeito quântico, que é o efeito de tunelamento, e portanto podem ocorrer nestas temperaturas. Lembramos que a fusão de hidrogênio em hélio ela ocorre em etapas, sendo a primeira etapa a fusão de 2 hidrogênios resultando no deutério. Depois, as etapas predominantes envolvem a fusão do deutério com mais um hidrogênio, formando hélio 3, e a fusão de 2 hélio 3, formando hélio 4, com a liberação de 2 prótons. E em cada processo nós temos liberação de energia ao longo da cadeia. De maneira resumida, a reação de fusão tem como produto 4 prótons, resultando em um hélio, 2 pósitrons que vão acabar sendo aniquilados com elétrons do meio, neutrinos e energia. Essa energia vem justamente da diferença de massa entre os 4 prótons individualmente
e um núcleo de hélio 4 formado. Essa diferença é de 0,7% em massa. E lembrando da famosa fórmula E igual a mc ao quadrado, isso resulta então em mais ou menos 4,310 a menos 12 joules por núcleo de hélio produzido, que é uma energia bastante pequena, mas o Sol realiza essas reações de fusão a uma taxa de 10 a 38 vezes por segundo, o que, multiplicado então por essa energia liberada, se traduz em uma quantidade de energia muito alta sendo liberada por segundo no interior do Sol. E o gás de fótons que vai então estar presente no interior solar vão ter energias bem definidas, momentos bem definidos e vão então promover o que nós chamamos de pressão de radiação. É possível associar a pressão de radiação à temperatura do gás, resultando nesta fórmula aqui. E é o balanço da pressão de radiação devido às altas temperaturas e energia produzida por fusão e a atração gravitacional que vai gerar o equilíbrio camada por camada no interior das estrelas, que é chamado de equilíbrio hidrostático, que vai sustentar essas grandes massas ao longo do tempo. E qualquer saída do equilíbrio hidrostático vai resultar, então, em respostas da estrutura estelar a esse desequilíbrio. Como que é feito esse transporte de energia no caso solar? Nós temos uma grande quantidade de energia sendo produzida por fusão no interior, que será transportada para as regiões mais externas, inicialmente por radiação. No entanto, nas regiões mais externas, mais ou menos aqui a partir de 70% do raio solar, esse transporte de energia ele vai ser mais eficiente na forma de zonas convectivas. Então, o Sol ele vai ser predominantemente radiativo no seu interior e convectivo nas regiões mais externas. Não existe propriamente uma superfície para o Sol. O que definimos como superfície para o Sol ou para qualquer outra estrela vai ser o limite no qual a atmosfera vai passar de oticamente densa para oticamente fina. O que isso quer dizer? Uma região oticamente densa é uma região na qual os fótons têm certa dificuldade em sair daquela região, ou seja, eles interagem com a matéria de forma bastante intensa, sendo absorvidos, reemitidos, ou então sendo espalhados pela matéria. A região oticamente fina é aquela na qual os fótons eles conseguem, em sua maioria, passar sem interagir com a matéria de forma fácil. Isso acontece no Sol em mais ou menos 600 quilômetros, que significa uma porção muito pequena do raio solar. E é nessa região na qual o transporte dos fótons fica mais fácil que é definida a superfície solar. E o Sol vai irradiar predominantemente, como todas as estrelas, como um corpo negro, com temperatura de emissão aqui na casa dos 5.800 Kelvin, o que significa que a maior quantidade de energia vai ser emitida na região do visível e no infravermelho. Na fotosfera solar, nós observamos um fenômeno bastante interessante, que é o fenômeno da granulação, que é a existência de regiões escuras e claras em constante mudança que ocorre ali na superfície solar. Essas regiões se estendem por aproximadamente 700 quilômetros, com uma vida média aí de poucos minutos, de 5 a 10 minutos. E isso ocorre porque realmente estamos observando o topo daquela zona convectiva, que vai promover o transporte de energia de maneira mais eficiente da parte mais interna para a parte mais externa. E isso forma então protuberâncias na base da fotosfera, como podemos observar aqui nesta imagem. Então vemos algumas regiões claras e algumas regiões escuras. As regiões claras, elas correspondem à região de afloramento da matéria nessas zonas convectivas, na qual o gás é mais quente, portanto ele vai emitir, vai brilhar um pouco mais do que as regiões de afundamento da matéria na zona convectiva, que é composta então por gás mais frio, portanto representada como regiões mais escuras aqui nessa imagem. E aqui nós temos uma imagem obtida pelo efeito Doppler que mostra realmente as regiões
nas quais a matéria aflora e as regiões na qual a matéria afunda na fotosfera. A fotosfera solar apresenta linhas de absorção que são interessantes não só para estudarmos a composição da fotosfera, mas também essas linhas de absorção podem ser usadas para medir a rotação do Sol por efeito Doppler. E isso nos mostra que o Sol tem uma rotação que a gente chama de diferencial, ou seja, o Sol ele não rotaciona como um corpo rígido, ele rotaciona de maneira que a velocidade de rotação depende da latitude solar. Então, no Equador, a matéria gira mais rápido, então o período de rotação é de 25 dias. Já nos polos, a rotação é mais lenta e o período chega a 36 dias. E isso é na superfície. Na verdade, a rotação também depende do raio, como podemos ver nessa imagem aqui. Então, na região radiativa, até mais ou menos aqui 65% do raio solar, a rotação é essencialmente constante, o que significa que o núcleo e a zona radiativa rotacionam juntos. Já a partir aqui de mais ou menos 65% do raio solar, nós passamos a ver que diferentes latitudes vão apresentar diferentes rotações, mas também que existe uma dependência dessa velocidade de rotação com o raio. Portanto, a zona convectiva e a fotosfera vão rotacionar com velocidades diferentes. Essa região de transição aqui é chamada de tacoclina. Em termos de extensão, aqui nós temos diferentes regiões a partir da fotosfera solar, então o interior do Sol. Depois nós temos a região da fotosfera, que se estende por mais ou menos 600 quilômetros. Acima da fotosfera nós temos a cromosfera. Acima da cromosfera, uma região de transição entre a cromosfera e a coroa. E vocês encontram mais informações sobre essas regiões na lição do Moodle chamada Atmosfera Solar. Um outro fenômeno bastante interessante que é observado no Sol são as chamadas manchas solares. As manchas solares ocorrem na superfície do Sol e são regiões nas quais a temperatura é um pouco menor do que a temperatura que está ao redor. Então, o Sol tem uma temperatura superficial da ordem de 5.800 Kelvin, a temperatura nas manchas solares baixa para a ordem de 4.500 Kelvin. A ideia é que essas manchas solares elas estejam associadas então a campos magnéticos, de tal modo que duas manchas solares estejam ligadas aqui por linhas de campo magnético, como mostrada nessa figura. Essas linhas de campo magnético suprimem essa convecção, suprimem o afloramento das regiões mais quentes e, portanto, ficam mais frias. O Sol tem um campo magnético de 10 a menos 4 Tesla próximo à superfície. Para comparação, o campo terrestre é da ordem de 10 a menos 5 Tesla. E essas linhas de campo elas vão acabar sendo arrastadas pela rotação, pelo efeito da rotação das camadas do Sol. Isso vai fazer com que o campo magnético, que tem uma componente poloidal, venha a ter também uma componente toroidal. E a zona de convecção que existe logo abaixo da superfície é uma região turbulenta, o que significa que essas linhas de campo elas vão acabar sendo torcidas e gerando regiões de mais alto campo magnético localmente. E a sustentação produzida pela existência desse campo magnético vai fazer com que essas regiões apareçam como grupos de manchas solares. Inicialmente, essas linhas torcidas aparecem a altas latitudes, mas conforme a rotação diferencial continua a arrastar as linhas de campo, vão aparecendo mais manchas em latitudes cada vez menores. Quando essas manchas atingem o Equador, as manchas dos dois hemisférios, norte e sul, têm polaridades opostas e vão tender a se cancelar. Isso então justifica a baixa densidade de manchas no Equador e o cancelamento que vai acontecer desses campos magnéticos no Equador vai fazer com que o campo poloidal seja restabelecido, mas agora com polaridade reversa. Então a imagem que temos é esta, de que o campo é inicialmente puramente poloidal, mas por conta da rotação diferencial vai surgindo uma componente toroidal, ou seja, uma componente nessa direção aqui transversa,
que vai dar origem, então, a grupos de manchas solares, no qual de uma mancha o campo magnético sai e na outra ela entra. Quando essas manchas se aproximam do equador, as polaridades aqui inversas vão fazer com que essas manchas sejam eliminadas, restaurando então o campo poloidal anterior, mas agora com polaridade invertida. Esse processo ele ocorre a cada 11 anos e faz com que então a cada 11 anos a polaridade seja invertida e a cada 22 anos a polaridade original seja então restaurada. Depois vocês podem acompanhar a lição do Moodle, que vai explicar melhor como que se dá esse ciclo dos 22 anos das manchas solares. Um outro fenômeno interessante que ocorre no Sol é o fenômeno das erupções, na qual a energia liberada é da ordem de 10 a 17 a 10 a 25 joules, em escalas de tempo que podem ser tão curtas quanto milissegundos ou durar algumas horas. A dimensão das erupções chega a 100 mil quilômetros. Nas erupções, vemos muitas linhas de emissão. Isso porque a produção de fótons ocorre bem acima da atmosfera, onde vai haver a absorção de fótons. Estas erupções geram raios cósmicos, que são os chamados raios cósmicos solares, e ocorrem em regiões de grupos de manchas solares. O modelo proposto para explicar a existência das erupções é o de reconexão de linhas de campo magnético. Aqui vemos uma dessas erupções em curso e é possível observar a matéria acompanhando as linhas de campo durante a erupção. Notem que a escala desse loop é bastante grande. Se nós compararmos aqui com o tamanho da Terra, né, esses loops coronais aqui são realmente muito extensos. Nós sabemos que grupos de manchas solares, então, são conectados, de uma mancha sai o campo magnético que entra na outra. Se houver um conjunto de manchas em proximidade, o que pode acontecer é um pinçamento dessas linhas de campo, de tal modo que a conexão que estava associada a uma dupla de manchas passe a ser feita em outra dupla. A linha de campo sai dessa mancha e agora entra na mancha que estava atrás dessa primeira, e esta última mancha agora vai ficar conectada por essa primeira, formando uma espécie de elipse aqui. Esta configuração não é estável e em algum momento vai acontecer a disrupção desse campo magnético com a liberação da energia armazenada nesta configuração. Existem também as proeminências solares, que são grandes estruturas de gás ionizado que penetram a coroa solar e que representam regiões mais frias e densas ao longo de linhas de campo magnético. Nessas proeminências são observadas linhas de emissão de hidrogênio e elas apresentam vida média de algumas semanas ou alguns meses. O campo magnético nessas proeminências pode sofrer uma desestruturação que vai dar origem à chamada proeminência eruptiva com ejeção de massa. Os detalhes exatamente de como ocorre essa proeminência eruptiva e a ejeção de massa ainda estão em aberto. Mas aqui nós vemos uma imagem do Sol com uma proeminência, em que é possível observar então a escala de tamanho dessas estruturas. E aqui nós vemos um vídeo de uma proeminência eruptiva. Então, a ejeção de matéria, e note que parte dessa matéria retorna então à superfície do Sol e nós conseguimos observar linhas de campo magnético nesse retorno. Também observamos as chamadas ejeções de massa coronal, na qual massa é ejetada da superfície solar, que gira em torno de 10 a 12, 10 a 13 kg, com velocidades que podem chegar a 1000 km por segundo. Estas ejeções, em 70% dos casos, estão associadas com proeminências e 40% dos casos com erupções solares. Aqui também deve ser um processo de reconexão magnética, na qual uma bolha magnética é levantada da superfície solar, resultando, portanto, na ejeção de massa. E aqui nós temos uma imagem de uma ejeção de massa coronal. Notem a escala dessa ejeção comparada ao tamanho do Sol. E a matéria ejetada vai se propagar pelo sistema solar, podendo, obviamente, atingir as regiões da Terra.
alguns dias depois. E embora exista a magnetosfera terrestre que vai proteger de certa forma até um determinado ponto a Terra da perturbação formada pela ejeção de massa coronal, ainda assim é um fenômeno que tipicamente traz preocupações e deve ser monitorado de forma contínua para que não haja problemas, em particular em sistemas elétricos. Recuperando os nossos estudos sobre estrelas, qual é a história do Sol? Bom, o Sol é uma estrela de baixa massa, ele vai passar a sequência principal fazendo a fusão de hidrogênio e hélio no seu interior por um período bastante longo, da ordem de 10 bilhões de anos. Quando sair da sequência principal, com a cessão da fusão de hidrogênio e hélio no núcleo, mas com esta fusão ocorrendo em uma camada logo acima desse núcleo inerte, o Sol se tornará uma gigante vermelha. Depois, com a contração do núcleo e aumento da temperatura, haverá um momento no qual será possível fazer a fusão de hélio em carbono. Neste momento, então, a gente tem o Sol indo para o ramo horizontal e com a formação de um caroço inerte de carbono e camadas subsequentes de fusão de hélio e hidrogênio acima desse núcleo inerte, ele passa para o ramo assintótico das gigantes, atingindo o seu tamanho máximo. Instabilidades nas regiões externas vão fazer com que as camadas exteriores sejam emitidas na forma de uma nebulosa planetária, restando no interior um caroço de carbono e oxigênio, que é a anã branca. Sendo o Sol a estrela mais próxima a nós, é óbvio que nós conseguimos informações muito detalhadas de processos que não vamos conseguir observar em outras estrelas. Aqui a pergunta é: será que é possível, de fato, observar de maneira inequívoca que este modelo de evolução estelar que nós temos é o modelo que realmente descreve o que ocorre no interior das estrelas? Ou seja, existe alguma maneira de observar o Sol e ter certeza de que ocorrem reações de fusão nuclear de hidrogênio e hélio no seu interior? Pensem sobre isso e voltamos a este assunto na nossa próxima aula.